Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh Deus de Abraão. Parece que está tudo bem. Para todo mundo está tudo bem. Mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro. Glória a Deus. E por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Glória a Deus. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim, vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, uma cisterna estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido, o cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido. Aleluia. Venderam, ele estava esquecido. Prenderam, ele estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram, ele estava esquecido. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Primeiro dia estava esquecido. No segundo dia estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou eu vir aqui só para te dizer: eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, a paz de Jesus Cristo para todos que estão entrando na live. Deus abençoe essa manhã aí, abençoada na presença de Deus, que hoje nós estamos aqui mais uma vez
para ouvir a palavra do Senhor, para glorificar seu nome, em nome de Jesus. E o Senhor já está dizendo para você: está esquecido por alguém? Jesus, ele não esqueceu de você. Pode-se uma mãe esquecer de um filho que gerou, que sentiu dentro do seu ventre, mas Deus, ele não esquece de você. Deus não tem esquecido de você no meio dessa prova que você está passando, no meio dessa dor. Jesus está dizendo: alguém esqueceu você. Alguém está desprezando você. Alguém não lembra mais de você. Mas Jesus está dizendo: acaso eu me esqueci de ti? Acaso em algum momento eu te abandonei? O Senhor está dizendo nessa manhã: os olhos dele continuam olhando para você. Os olhos do Senhor continuam te protegendo. Deus, ele tem cuidado de você, ainda que você sinta, aleluia, que muitas vezes você é esquecido, muitas vezes você é desprezado na terra, e dói, o desprezo dói. Todos passaram, você vai conseguir passar. Você vai conseguir vencer esse processo aí. Você vai conseguir, no final de tudo você vai entender: Jesus, ele sempre foi fiel. Aleluia. Ele não esquece de você. Aonde você estiver, como você estiver, Jesus está dizendo: eu não esqueci. Eu não desprezo. Eu sou aquele que levanta o caído. Eu sou aquele que levanta o que está sem força. Eu sou aquele que dá oportunidade para aqueles que se afastaram da presença. Deus, ele não esqueceu você. Talvez alguém foi injusto com você, né? Talvez alguém esteja sendo injusto. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes vem a injustiça daqueles que a gente menos espera. E às vezes nós nos damos tanto, entregamos tanto a nossa vida para alguém, e nós nos deparamos com a ingratidão. E isso fere a alma, glória a Deus, isso fere a alma, isso causa sofrimento. Mas eu quero dizer a você no dia de hoje: Jesus, ele não esqueceu você. Ele não tem esquecido você. Aleluia. Ele tem visto tudo que você está passando. Aleluia. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da tua casa, da tua família. Descansa. Está tudo no controle de Deus. Está tudo na sua vontade, está tudo no seu tempo. Nós vamos orar, pedindo para que o Senhor, ele venha tomar a direção desse trabalho, em nome de Jesus. Pedindo para que Deus, ele venha operar aonde muitas vezes a gente não tem mais esperança. Aonde aos nossos olhos nós só vemos o impossível. Glória a Deus, mas Deus, ele trabalha no impossível. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei quem te abandonou, quem te esqueceu, quem te desprezou. Mas Jesus, ele é teu Pai. Jesus, ele é o consolo. Ele é a tua fortaleza no dia da angústia. Podem todos te abandonar. Jesus, ele jamais abandonará você. Então já sinta esse cuidado de Deus sobre a tua vida. Já recebe alívio aí. Recebe força do céu. Deus, ele vai continuar sustentando a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, entregando a nossa vida, a nossa casa, a nossa saúde, nossa família. Nós vamos entregar a nossa vida espiritual para que o Senhor, ele continue nos fortalecendo, nos dando força para os dias difíceis, para que a gente olhe só para a cruz, para que a gente olhe só para o sacrifício de Jesus. Aleluia. Esse amor, aleluia, venceu a morte. Esse amor foi além dos
nossos erros ou pecado, Jesus, Ele ama você. Independente de como você esteja hoje, Jesus, Ele ama você, Ele dá uma nova chance, Ele muda a tua história. Jesus, Ele vai, aleluia, surpreender você ainda na terra. Glória a Deus. Você que pode, curva a tua cabeça. Você que pode dobrar o joelho, dobra teu joelho. Aonde você estiver, nós vamos orar. Louvado seja Deus. Pai, nós estamos, Senhor, diante da tua presença. Já queremos te agradecer, Senhor, por esse dia abençoado. Esse dia que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor nos coloca de pé mais uma vez. Talvez, Deus, chegou pessoas aqui sem forças, pessoas oprimidas, pessoas que nem dormiram à noite, a angústia, o medo, o sofrimento. Meu Deus, em nome de Jesus, socorre teu povo. Dar alívio para aquele que está aflito. Dar alívio para aquele que está, meu Deus, angustiado, que não sabe mais o que fazer, se sente perdido. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso consolo. Tu és o nosso ajudador. A Tua promessa é que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Nós sabemos, Deus, que há um cuidado sobrenatural sobre a nossa vida. Essa força não vem de nós. O alívio no meio do tormento, no meio da dor, no meio do desespero, só pode vir do Senhor. E nós estamos aqui, Pai, porque somos totalmente dependentes do Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida diante do Teu altar. Queremos entregar a nossa família. Queremos entregar tudo aquilo que nos rouba a paz, aquilo que tenta nos paralisar, que tenta nos entristecer, aquilo, Senhor, que muitas vezes dá uma turbulência em nossa vida e que nós não achamos saída, e que o tempo passa, chega o cansaço, vem o desânimo. Senhor, luta por nós, guerreia por nós. Julga, Senhor, a nossa causa. Julga, Deus, a nossa história. Faz, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer. Desfaz o laço do opressor. Repreende, Deus, as setas, as ciladas, as armadilhas do adversário sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. Que caia por terra, meu Deus, tudo aquilo que vier enviado para nos tirar a paz, nos tirar o equilíbrio, tirar a nossa fé. Meu Deus, em nome de Jesus, abraça o teu povo que está aqui orando comigo. Teu povo que está tirando um tempinho para entregar as suas causas, restaurações de casamento. Meu Deus, é onde mais o inimigo bombardeia, é onde mais o inimigo tenta destruir os lares. Senhor, em nome de Jesus, que haja uma proteção sobre os casamentos. Senhor, é um projeto teu, foi o Senhor que fez o homem para a mulher para o homem, para que ambos vivam juntos até a morte. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, onde tiver o espírito do divórcio, que caia por terra. Aonde tiver a frieza, meu Deus, coloca amor. Em nome de Jesus, desfaz toda obra ao contrário, para os casamentos serem destruídos. Brinda, Senhor, a nossa família, brinda a nossa casa, brinda os nossos filhos, Pai, brinda a nossa saúde, Senhor. Nós te socorremos, Pai. Nós pedimos socorro, Senhor, ao Senhor sobre tudo que vem para tirar nossa paz. Senhor, visita aqueles que estão sem saúde. Pai, aquele que a medicina desenganou, aquele que o remédio não desenganou, aquele que o remédio não faz mais efeito, aquele que vai entrar numa sala de cirurgia. Deus, em nome de Jesus, socorre, Senhor. Opera na mão da medicina, da sabedoria. Meu Deus, visita os lares, os filhos nas drogas. Entra com libertação.
Trai os filhos pródigos de volta para a tua presença. Senhor, resgata a nossa família. Faz aquilo que nós não podemos fazer, Pai. Muda, Senhor, o cenário. Muda a história. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir milagres, te pedir por cura, te pedir por libertação, por salvação, transformação, por força, Pai. Nos dá força, nos dá sabedoria no meio da luta, no meio da guerra. Senhor, nos sustenta para que a gente não venha cair, para que a gente não venha desfalecer. Pai, continua, Pai, com as tuas mãos estendidas sobre a vida de cada um que está aqui orando, cada um que está suplicando, cada um que está entregando diante do teu altar, Pai, as suas causas impossíveis. Meu Deus, em nome de Jesus, abraça as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, que hoje estão em luto, que estão angustiados, Pai. Oh, Espírito Santo, só o Senhor pode consolar as vidas abatidas, sem forças, sem esperança. Oh, Pai, eu quero te entregar, Senhor, a ministração dessa palavra no dia de hoje. Espírito Santo, se utiliza da minha vida, me enche da tua graça, da tua sabedoria. Me dá, Senhor, a revelação da tua palavra. Vem falar, Senhor, aos nossos corações. Precisamos ouvir, Espírito Santo, a tua voz. Precisamos ser guiados. Precisamos receber força. Espírito Santo, toma a direção. Em nome de Jesus. Que nesse momento eu diminua e o Senhor apareça. Que o Senhor venha falar através da minha vida. Eu sou só um instrumento nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Que todo empecilho caia por terra. Que através dessa palavra vidas venham ser salvas, libertas. Através dessa palavra o caído venha se levantar. O aflito venha ter forças. Pai, Espírito Santo, faz aquilo que o Senhor preparou para nossas vidas no dia de hoje. E assim eu te peço e quero te agradecer, Senhor, pela tua rica e bondade, misericórdia no dia de hoje. Em nome de Jesus. Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Você que orou comigo, você já deixa teu amém. Compartilha essa live, gente. Em nome de Jesus, vai compartilhando a live. Glória a Deus. Que Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe esse dia aí que o Senhor está proporcionando mais uma vez para que a gente venha ouvir a sua palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu,
Jesus. Chega de remédio tijolão. Neuza muscular. Alguém quando perguntar a você como você conseguiu passar por essa luta, você vai dizer, eu estava adorando. Enquanto nós adoramos, nós glorificamos o nome do Senhor. Vem a força de Deus sobre a nossa vida, né? Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que em volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam no cárcere, açoitado, com dor, preso ali. E naquele sofrimento, servindo a Deus, sendo fiel a Deus, vai para aquela missão ali, fazer as missões para uma finalidade de Deus. Mas estavam presos, estavam com dor. E no meio do sofrimento, no meio do desespero, eles vão comentar, eles vão falar. O que é que a gente faz, Paulo, nessa situação? Estamos presos, fomos açoitados, a gente precisa adorar. Enquanto eu adoro, tu ora. Eu adoro, eu louvo e tu ora. Se lamentar não vai adiantar. Murmurar nesse momento do sofrimento também não vai. Mas tem uma saída para a nossa vida, Paulo. Tem uma saída para a nossa vida, Silas. A gente vai se prostrar. A gente vai adorar. Mas, Paulo, nós estamos com dor. Nós estamos gemendo. Nós não sabemos se daqui vamos morrer. O que será? Oh, Jesus. Porque estás tão inquieto? Porque estás tão inquieta pelo dia de amanhã? Como será, Deus, a história? Como será o amanhã? Deus, Ele diz, basta a cada dia o seu mal. E Paulo e Silas naquela situação, olhando sem saber como será o amanhã. O que será daquela prova que eles estão passando ali? Mas eles se lembram. Quem nos enviou foi Deus. Quem deu a missão foi Deus. Quem colocou a gente aqui para fazer a obra foi Deus. Nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Silas, vamos adorar. Vamos glorificar. Vamos exaltar. Não adianta você ficar inquieto. Não adianta você ficar inquieta. Não adianta tanta preocupação. Deus não perdeu o controle da situação da tua vida. Mas Ele está dizendo nessa manhã, você precisa adorar, você precisa confiar, entregar a direção totalmente nas mãos de Deus, entregar a tua vida, a tua casa, aquilo que aos teus olhos parece loucura, mas a nossa visão não pode ser limitada. O autor dos
Os Hebreus vai dizer que ele não vive por vista, ele vive por fé. Nós não podemos limitar a nossa visão. Nós não podemos olhar só para aquilo que está acontecendo, senão nossa fé será abalada. Senão nós vamos andar ansiosos, inquietos, preocupados. Senhor, será? Você não sabe por onde Deus vem, nem como Deus trabalha. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é porque ontem não aconteceu, não é porque hoje não aconteça, que a promessa de Deus não está sobre a tua vida. Sara foi mãe com 90 anos. E Abraão com 100, o pai ali tendo Isaac. E o anjo faz a promessa a Sara. Ela vai sorrir e vai duvidar da promessa, porque a lógica ela não podia ter mais filho, ela não podia gerar. Ela nem tinha mais os costumes de mulheres, mas quem estava falando era Deus. E ele se responsabiliza. Deus, ele se responsabiliza sobre as suas palavras. O tempo passa, a velhice chegou, a enfermidade chega, o fluxo de sangue, Sara não tinha mais, mas Deus prometeu. Havia uma promessa, havia um cuidado de Deus. Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Eu não sei qual é o tempo da espera que você está esperando. Eu não sei qual é o tempo que Deus vai fazer você ainda esperar. Mas eu quero te dizer que o Deus de Abraão e de Sara, ele está aqui falando para você. A promessa está de pé e o tempo não anula a minha promessa. Sara vai dizer: quem diria eu, quem diria Abraão, que Sara teria um filho na sua velhice, que ela ainda amamentaria? Quem diria? Vai chegar um tempo dentro de outro tempo, que você vai dizer: quem diria? Quem diria que Deus mudaria a minha história? Quem diria que hoje eu estaria chorando, mas não por sofrimento, mas por alegria, aquela alegria que o Espírito Santo vai colocar no teu coração. Você vai segurar uma promessa. Escuta isso aqui. Pode ter passado 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa. Aquele Deus, aleluia, que fez a promessa lá atrás é o mesmo que está aqui dizendo. Ele vela sobre as suas palavras. Louvado seja Deus. Se Paulo e Silas não tivessem ali cantando, se eles não tivessem na presença de Deus, o inimigo ali teria matado ele, mas ele disse: vamos adorar, vamos glorificar, vamos exaltar, porque Deus, ele vai cuidar de mim, Paulo. Deus vai cuidar de mim, Silas, e Deus está dizendo para você: ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você, ele tem cuidado da tua casa. Chegará o tempo de você ver com os teus olhos. Você irá contemplar. Você verá o agir de Deus naquele algo que você está orando aí, que aos teus olhos é impossível. Você verá a fidelidade de Deus. Eu não sei de repente Deus, como Deus vai agir na tua vida, por onde ele vai agir, mas Deus, ele vai agir na tua vida. Deus vai agir na tua história, Deus vai agir na tua casa. Então tranquiliza o coração. Aleluia. Descansa, tem um propósito. Tem um propósito de Deus na tua vida. E é por isso, aleluia, que às vezes nós somos feridos. Às vezes vamos passar por noite escura. Às vezes vamos passar por abandono, desprezo. É o propósito de Deus. É o propósito de Deus. Quando Paulo e Silas chegam na prisão,
Que a cadeia começa, aleluia, estremecer através do louvor e da adoração. A palavra do Senhor vai dizer que os presos escutaram. Os presos que estavam ali escutaram. E quem sabe dizia ali: que negócio é esse? Aleluia, aleluia. Engrandecido seja o teu nome, Jesus. Deus é o Deus daqui, mas Ele também é o Deus de longe. Deus, Ele trabalha aqui e trabalha do outro lado. Através da nossa adoração, através da nossa súplica diante de Deus, o Espírito Santo está visitando alguém do outro lado. Por isso que Deus diz: não desanima agora não. Agora, continua orando. Intensifica aí essa oração, intensifica aí esse louvor. Você vai paralisar, aleluia, porque as coisas estão dando errado. Enquanto Paulo e Silas adoravam, os presos ali diziam: a gente nunca viu um negócio desse aqui dentro da cadeia. Que presença é essa? Tem algo diferente. E o Espírito Santo foi tomando, envolvendo aquele lugar, enchendo e envolvendo, convencendo o homem do pecado, convencendo o homem do arrependimento. A missão é dolorosa. Se Paulo e Silas não tivessem passado pelo processo, ele não estaria na prisão. Você entende? Que às vezes Deus vai nos fazer andar por lugares que a gente não queria andar, mas existe um propósito de Deus. O propósito de Deus já era salvar vidas ali dentro. Alguém tinha que entrar ali dentro. Aleluia. Por isso que a gente não entende como Deus trabalha no deserto, como Deus trabalha nas provações. Às vezes Ele vai nos causar situações para que a obra dele seja feita. Paulo, ele vai ter uma visão de um varão, de um homem acenando para ele e dizendo: atravessa a Macedônia. E quando Paulo faz aquela viagem missionária, ele já chega salvando. Ele já vai salvando uma vida ali. Ele já vai salvando uma moça chamada Lídia. E depois disso tinha uma mulher lá que tinha um espírito de adivinhações, que dava lucros para as pessoas ali que estavam investindo nela. E sempre quando Paulo e Silas passavam, dizia: lá vai o homem. Aí é o homem de Deus. Espírito de enganação. Aqueles homens ganhavam através daquela mulher, através do demônio que estava na vida daquela mulher. Muitos iam ali para ela fazer adivinhações. E quando viram, olha, o inimigo conhece eu e conhece você. Ele conhece eu, o inimigo conhece eu e conhece você. Quando Paulo e Silas passavam, dizia: aí vai uns homens de Deus, aí vai um santo homem de Deus. E sempre quando eles passavam ali, aquele espírito imundo que estava tomando posse da vida daquela mulher, sempre falava. E Paulo e Silas disse: não, tem algo errado. A
exaltação não é nossa. A glória não é para a gente. A honra também não é. Então por que eu estou recebendo tanta honra? Porque tem coisas que o inimigo faz para levantar o nosso ego. E era o que o inimigo estava querendo ali. E eles vão olhar e vão dizer: ela está com um demônio. Ela está possessa. E nós vamos libertá-la. E por aquela libertação, quando aqueles homens chegam ali, que ganhava através daquela vida, e viu que aquela mulher estava liberta, diz: nós vamos pegar Paulo e Silas. Foi eles que libertaram. E nesse momento é onde eles são açoitados e vão parar na cadeia. Você entende o trabalhar de Deus? Você entende o processo que Deus, muitas vezes, Deus tem etapas na nossa vida? Primeiro ele vê um varão dizendo: atravessa a Macedônia. Tem pessoas aqui que precisam ser salvas. E quando chega na cadeia, glória a Deus, que eles começam a adorar e glorificar o nome do Senhor, que o céu desce ali. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o cárcere estremece, as cadeias se abrem, as correntes que acorrentavam os pés de Paulo e Silas foram abertos, cadeados, quebrados, e os presos tudo foram soltos. Louvado seja Deus. E todos ali se converteram e aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando o carcereiro, ele viu aquilo, ele pega a espada para tentar matar a sua própria vida, porque ele estava ali tomando conta daqueles presos. Então, para não ser morto por alguém, ele mesmo tenta tirar a sua própria vida. E é nesse momento que a salvação também vai chegar para a vida dele. Ele vai dizer: como é que eu faço para aceitar esse Deus? E Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É você. Era Paulo dizendo assim: se tu crer, se tu entregar a tua vida, se tu descansar, se tu confiar, Deus vai te salvar e ainda vai salvar os teus. Glória a Deus. E o testemunho ali foi tão grande que até a família dele foi impactada e todos aceitaram Jesus. Através desse processo aí, de tudo que hoje você não entende, chegará o tempo de você ver a tua família nos pés do Senhor. Paulo disse: é se tu, olha aí, ele não coloca terceiros, ele vai dizer: é se tu crer, é se tu confiar, é se tu se prostrar, é se tu se entregar na presença de Deus. A tua casa receberá graça, a tua casa receberá proteção, a tua casa receberá livramento. É você que precisa, aleluia, crer, confiar, esperar, se entregar verdadeiramente na presença do Senhor, e no tempo dele ele fará
na tua vida e na vida da tua família. Louvado seja Deus. É por isso que nós devemos adorar no meio do sofrimento. É por isso que no meio da luta você precisa continuar crendo que existe um Deus do impossível. Talvez você olhe aos teus olhos e você não veja a saída, mas existe um Deus que mudará essa situação que você está vivendo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus já está falando. Deus está falando com você no dia de hoje. Eu vou trazer a palavra a qual Deus colocou no meu coração, que se encontra em Ezequiel 37, que vai falar da visão de um vale de ossos secos. Ezequiel 37 vai falar da visão de um vale de ossos secos. E a palavra do Senhor começa dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs em um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Glória a Deus. A visão de um vale de ossos secos. Que visão. Deus pega Ezequiel para ver. Ezequiel vai no espírito. Ezequiel vai em uma visão. E a visão de Deus era mostrar uma multidão de ossos numerosos que não tinha como se contar. Muito, um exército de ossos. A visão era difícil. Ezequiel olha e nesse momento ele fica em silêncio. Porque vale nos traz silêncio, vale nos traz angústia, vale nos traz dor. A gente não sabe como Deus vai trabalhar no meio do vale, mas a palavra de Deus começa dizendo que a mão de Deus levou Ezequiel. A mão de Deus. O profeta está sobre a mão de Deus. Ele está sobre o cuidado de Deus. Ele está sendo protegido por Deus. A mão de Deus leva. E se a mão de Deus leva, tem uma finalidade. Se a mão de Deus levou você para um deserto, tem um propósito. A gente percebe que nem todos os vales é o inimigo, mas às vezes a mão de Deus vai nos levar. Aleluia. Para um propósito, para uma finalidade. A gente já foi falado aqui o motivo do porquê Paulo e Silas entraram na prisão, e existia também um propósito de Deus, porque Deus estava levando Ezequiel para ver um vale.
para visitar um vale. Talvez você não entenda nada no meio dessa prova, no meio desse vale, mas a mão de Deus estava cuidando do profeta, a mão de Deus estava protegendo o profeta, a mão de Deus estava guiando, a mão de Deus estava o tempo todo ali dizendo: Ezequiel, vai por aqui, vem aqui, fala aqui, faz assim. É Deus, a mão de Deus está sobre a tua vida. Só basta você ficar em silêncio, aquietar a tua alma, porque para ouvir Deus no vale é preciso calar a nossa própria alma. É preciso deixar que o Espírito Santo nos guie no meio do deserto, no meio da prova. É por isso que Deus está dizendo sempre no começo: por que tanta inquietação? Por que tanta ansiedade na tua vida? Por acaso Deus perdeu o controle? Nós não estamos dizendo que o cenário não é de um vale de dor. Mas às vezes nós temos que ficar em silêncio. Apresentamos nosso vale, apresentamos nossa situação, apresentamos o impossível na presença de Deus, mas no momento que a gente apresenta, a gente se cala nossa alma. Se Paulo e Silas estivessem ali, aleluia, conversando, eles entraram logo no espiritual. A guerra era terrível, não tinha como. Eles estavam presos, as suas mãos, os seus pés, eles não tinham. Se eles fossem tentar qualquer coisa ali pela força do braço, era impossível. E você entrou aqui hoje vivendo o impossível. Existe um impossível na tua vida. Existe um vale, existe um deserto. Aleluia. Mas você está escutando Deus dizendo que o vale foi Ele quem te levou. Deus fez Ezequiel andar no vale. A mão de Deus disse assim para Ezequiel: Ezequiel, vamos para o vale, dar uma passeadinha no vale. Interessante é que quando fala de vale, não, essa palavra de vale, mas Ezequiel não queria ir para o vale não, viu? Foi Deus que levou. Às vezes Deus não vai chegar perguntando a mim para você: você quer ir para o vale? Você quer passar por essa prova? Quer? Muitas vezes é uma surpresa de Deus. E às vezes a surpresa de Deus não é só bonança, não é só falando humanamente coisas boas, não. Às vezes é o estreito mesmo, é a surpresa, às vezes é um estreito. Mas o que importa é que Deus estava lá. Deus está com você. Ezequiel, ele começa a andar em redor do vale com maior cuidado. Era Deus dizendo assim: cuidado, Ezequiel, para onde tu vai, para quem tu toma conselhos, o que tu queres fazer. Cuidado na direção errada, no meio do vale. Deixa eu te guiar no meio dessa prova, no meio desse vale. Deixa a minha mão ser contigo. O tempo todo Deus estava ali dizendo para Ezequiel, dizendo: olha, tu vai por esse caminho aqui, mas Senhor, esse caminho aqui é de vale. Calma. Eu sei aonde eu estou te levando. Eu sei por onde eu estou te guiando. Eu sei o que tu não sabes. Tem um propósito, tem uma finalidade nesse deserto. Talvez hoje você não entenda. Eu não sei a volta que Ezequiel deu sobre aquele vale, o tempo que ele passou ali. Porque a mão de Deus leva. E quando nós estamos em um vale, a gente não sabe o tempo que vamos sair daquele vale. Não sei o tempo. Eu só sei que era um exército numerosos. E se era muitos ossos, você imagina o tempo. Aí a Bíblia diz que Deus fez. Olha aí. Quem fez? Deus. Ezequiel está dizendo assim:
Foi Deus quem fez eu andar em volta do vale. Foi Ezequiel que quis, não. Deus estava fazendo. Foi Deus, foi Deus. Foi Deus que me fez andar por lá. Deus me fez andar onde eu não queria. Deus me fez ter uma visão a qual eu não queria. Deus me colocou numa situação a qual eu não queria. Deus me fez andar. E quando Deus me fez andar, eu comecei a passar por situações no meio daquele vale que eu não estava entendendo. Talvez hoje você não esteja entendendo nada do que você está passando, porque realmente aos nossos olhos a gente não entende. Aí a palavra do Senhor vai dizer que enquanto Ezequiel estava andando, o céu vai bradar nesse momento. O céu vai falar, Deus vai falar com Ezequiel. Deus vai falar com Ezequiel. Porque Ezequiel vai dizer: Deus me fez andar em redor de um vale. Glória a Deus. O profeta vai dizer: Deus me fez andar ao redor de um vale cheio de ossos. E os ossos estavam o quê? Sequíssimos. Olha a explicação do profeta. Estava sequíssimos. Os ossos estavam desfalerando. O corpo já tinha entrado em decomposição. Os ossos já não tinha mais a sua liga, já estava fragilizado. Louvado seja Deus. Nesse momento, sobre a visão dele, Deus vai falar sobre a situação que Ezequiel estava vendo naquele momento. O céu fala desse momento e vai fazer uma pergunta ao profeta: como Deus está falando para você no dia de hoje, poderão reviver? Aleluia. Poderão reviver, Ezequiel? Esses ossos que tu estás olhando, essa história que tu estás passando, esse vale, essa prova, essa luta, essa noite escura, será que eu posso dar vida? Será que eu posso trabalhar ainda no meio do nada? Será que eu ainda tenho poder para trabalhar nessa história? E enquanto Deus faz a pergunta para Ezequiel, ele está olhando para onde? Para os ossos. E aquele momento que Ezequiel vai olhar para os ossos, quem sabe ali ele balança a cabeça e diz: Senhor, perdoa a minha incredulidade, perdoa a minha visão limitada. Eu sei que o Senhor pode, mas está tão impossível nesse vale. Está tão impossível nesse deserto, nessa prova que eu estou passando. Talvez você tenha dito isso a Deus. Deus que prova. Deus que vale. Deus que deserto. Deus, o que é que eu preciso perder mais? Quantas noites eu ainda vou chorar? Até quando vai durar esse vale? Até quando vai durar? Ezequiel passa a responsabilidade para Deus. E vai dizer: Deus, Senhor Jeová, glória a Deus. Há momentos que nós vamos passar para Deus
Porque aos nossos olhos, à nossa vista, estamos perdidos. Porque o tempo nos causa dor. O tempo quer roubar a nossa esperança, a nossa fé. Vem com isso o medo, vem com isso os traumas, as angústias. E Ezequiel vai dizer: Senhor Jeová, tu sabes, sobre a minha possibilidade nada vai ressuscitar. Eu não tenho poder. Mas, Senhor, tu sabes como vai terminar a história desse vale. Tu estás no controle desse vale. Tu estás no controle desses ossos. Senhor, tu sabe muito bem a pergunta que o Senhor me fez: se poderão reviver? Olha, Ezequiel, se poderão reviver? Senhor, tu sabe, tu tem o controle. Quando o controle sair das suas mãos, está no controle de Deus. Quando você olhar e a tua visão for limitada para aquilo, pode ter certeza que a visão de Deus é muito ampla. Louvado seja Deus. E no meio do cenário, talvez você esteja apresentando um cenário a Deus. No meio do cenário, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Não sei mais a quem recorrer. Eu não sei o que fazer na minha história mais. E você até conta o que está passando na tua vida. Você até conta o vale, a prova. E tem coisas que parecem impossível aos nossos olhos. Quem sabe aos nossos olhos, Deus, Ele pode mudar tudo hoje, mas aos nossos olhos, Senhor, a gente vai apresentando os ossos. Glória a Deus. Aquele momento onde Deus diz: Ezequiel, poderei fazer reviver esses ossos. Aí nesse momento a gente vai apresentando os ossos. Era o que Ezequiel estava querendo dizer ali. Senhor, olha os ossos. Olha a situação. Não tem vida. Não tem mais corpo. Os ossos estão desfalecendo. A situação é impossível. A gente vai apresentando: Senhor, eu não sei, mas é impossível aos meus olhos humanos isso acontecer. Aí Deus vai bradar ali do céu e vai dizer: calma, Ezequiel. Começa a profetizar. Começa a mudar a tua visão. Começa a confiar mais em mim. Tu só precisa profetizar no meio do vale. Tu só precisa usar a minha palavra. Sobre a minha palavra viverão. Sobre a minha palavra, operando Deus, quem pode impedir Ele de trabalhar? Sobre a visão do profeta, sobre a nossa visão é limitada. Nós não vemos o agir que Deus pode fazer no meio de uma situação difícil. Mas a palavra de Deus me diz que Ele pode. A palavra de Deus está dizendo para você hoje que Ele pode sim trabalhar no meio desse deserto aí que você está enfrentando. A palavra de Deus está dizendo que não existe vale e não existe prova que Deus não possa vencer para você.
A mão de Deus leva o profeta e está cuidando do profeta, dizendo: profeta, anda no vale, que tu não vai ficar detido, tu não vai ficar parado. Não é tempo de tu parar as tuas armas, porque tu guardar as tuas armas, porque tu está no vale. Eu estou contigo no vale, eu estou contigo na noite escura, eu estou contigo nessa prova. Soldado valente não fica parado. É Deus dizendo: pega o que é teu, pega o dom que Ele te deu, volta a adorar, volta a glorificar, volta a exaltar o nome dEle. Vai ficar parado por causa de um vale? Ou vai chamar Deus que pode, aleluia, entrar nesse vale e mudar a história? Aleluia, não é sobre a tua visão, não é sobre a tua limitação, não é sobre o que alguém diz, aleluia, porque quem sabe, olha, tem vales que Deus nem deixa a gente escutar certas palavras. Porque senão alguém vai dizer: rapaz, não tem jeito para esse vale não. Não tem mais o que se fazer nesse vale não. Mas ainda existe um Deus que trabalha no meio do vale, que trabalha no meio da dor, no meio da enfermidade. Anda, Ezequiel, anda. Eu quero você de pé. Quero você com força. Porque você vai ver o que está morto ficar em pé. O que está morto ter a vida aí. Você precisa continuar andando, continuar adorando, continuar firme na presença de Deus para viver, porque o melhor Deus reservou para você no final da história do vale. Aleluia. Ezequiel está andando no vale. Ele está com medo. Ele está angustiado. O vale nos traz, aleluia, uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo o silêncio de Deus. Ele encontrou o silêncio de Deus enquanto ele andava. Mas ele precisava. Ele tinha certeza que foi Deus quem estava levando, que foi Deus quem estava guiando e que o final Deus também ia guiar ele em todos os momentos ali. Louvado seja Deus. Tem um propósito na tua vida. Deus está trabalhando no meio dessa dor. Deus está trabalhando no meio desse cansaço aí. Deus está trabalhando na tua vida. Continua firme. Continua prosseguindo a tua caminhada com Deus. Poderão Ezequiel reviver? Senhor, tu sabes. Porque a história já se acabou. A história aos meus olhos não tem mais jeito. Mas se o Senhor está dizendo que vai fazer, quem sou eu, Deus, para dizer que não? Quem sou eu para entender como o Senhor trabalha, como o Senhor opera? Louvado seja Deus. Uma coisa eu digo a você, que se Deus te botou em um vale, não é para a tua morte. Não é para você morrer espiritualmente. Deus não esqueceu você aí dentro. O tempo todo existe um cuidado e uma proteção de Deus. Profetiza, Ezequiel, sobre esse vale. Profetiza sobre esses ossos. Você imagina você profetizar no meio de um vale? E Ezequiel, ele não fala não. Ele profetiza sobre a palavra. Não é só um falar, mas é o que vinha de dentro dele, de dentro do coração. Era a certeza e a fé que ele tinha, que Deus estava mandando ele mudar a estratégia, que Deus estava mandando ele profetizar, que Deus estava mandando ele crer que ele daria vida onde não tinha vida. Vai muito além de só falar. Era ele usando autoridade. Ele estava usando a palavra de Deus para aquilo que não tinha vida viesse reviver novamente. Ele tinha certeza. Quem anda com Deus tem certeza. Muitas vezes nós não vamos saber como vai terminar a história, como Deus vai vir, mas nós temos a certeza que Deus está cuidando de tudo no mínimo detalhe. Você pode ter essa certeza de Deus?
Pode ter essa convicção de Deus que por mais que você olhe, Deus está cuidando de você. Não tinha tendão, não tinha pele, não tinha ligamento, não tinha espírito. Estava sequíssimos, os ossos estavam espalhados. Você imagina isso? Espalhado. Quer dizer longe, distante. Ezequiel vai dizer: ossos secos, ouve a palavra de Deus. Isso quer dizer que aquilo que está morto ainda escuta a voz de Deus. Pode estar longe, mas escuta a voz de Deus. Pode estar caído, mas escuta a voz de Deus. Pode não ter aparência, mas vai escutar a voz de Deus. Mas Ezequiel, enquanto tu profetiza, eu vou trabalhando, enquanto tu usa a minha palavra. E nesse momento, quando Ezequiel começa a profetizar, a palavra do Senhor diz que houve-se um rebuliço naquele vale. Por quê? Porque os ossos escutaram. É Deus dizendo: talvez alguém não escute você, mas a palavra vai ter que escutar. Quando eu marcar um encontro com os ossos, vai ter que me ouvir. Pode estar distante, pode estar caído, pode estar sem vida, mas vai ter que escutar. Quando chegar o tempo de Deus sobre a vida de alguém, alguém vai ter que escutar. Pode tomar atalhos, pode seguir outras direções, suas vontades, né? Porque o homem vive sobre a vontade dele. Olha que interessante. Nós não podemos viver sobre a nossa vontade e o nosso querer. Nós temos que viver guiado pelo Espírito Santo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quem reina, quem opera na nossa vida é Deus. Não, Senhor, mas porque eu tenho vontade. A nossa vontade some quando a gente aceita Jesus. Agora, nós não vivemos segundo a nossa vontade, mas os ossos estavam vivendo suas vontades. E por isso estavam naquela situação. Por isso o povo foi espalhado. Por isso o povo foi cativo. Pela desobediência. Por não seguir a palavra de Deus. Vai parar mais uma vez no cativeiro. Vai parar mais uma vez na mão do opressor. Você está entendendo que às vezes Deus permite situações difíceis na vida de alguém. Enquanto você profetiza, enquanto você está na direção de Deus, Deus vai criando-se o quê? Um rebuliço. Aí quando vem um rebuliço, a gente fica: meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu estou orando, o negócio está piorando na minha vida, a situação está mais difícil, mas não estava morto, não estava sem vida, não, os ossos não obedeciam mais, não era assim? Foi sobre a palavra de Deus. Só escutou o quê? A palavra. Porque quando os profetas estavam ali profetizando: arrependam-se, arrependam-se, Deus vai trazer um juízo sobre a vida de vocês. O povo ainda estava com vida, mas o povo não escutava. Não escutava, não obedecia. Queria viver as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, fazer do jeito que queria. Aí Deus disse: calma, vou soprar o povo, vou permitir uma situação que é para o povo se chegar para mim. Então às vezes é necessário o vale para que Deus venha trabalhar. Às vezes é necessário a porta estreita. Às vezes é necessário Deus tocar mesmo. Por isso que você não se assuste. Enquanto você ora, vai haver um rebuliço. Enquanto você profetiza, vai haver um rebuliço. Enquanto você estiver adorando, tem que ter o rebuliço de Deus. Deus precisa tirar as coisas do lugar. Era Deus ali. Quando Ezequiel vai olhar,
que ele começa a profetizar, eu vou dizer, falando que ele se assustou, ele estava num vale. Você imagina os ossos sequíssimos, desfalerando, e de repente os ossos começar a se mexer? Isso é muito forte. De repente o que não tem vida, começar ali, se mover nos ossos e voltando tudo para o seu corpo. Deus juntando tudo. Depois que Deus formou todos os ossos, Deus sabe muito bem como juntar tudo. Não se preocupa não. Pode estar espalhado, pode estar distante. Deus ele sabe como juntar novamente, olha, para o seu devido lugar. Deus sabe como trazer a cabeça para o lugar do corpo, a mão para o seu corpo, os pés. Deus ele sabe juntar tudo novamente. O povo estava espalhado, vivendo as suas vontades, os seus desejos, vivendo sobre pecado. Mas Deus disse, não, calma, Ezequiel. Vou marcar encontro com esse povo. Aleluia. Eu vou trazer esse povo novamente para a minha presença. Eu vou tirar esse povo novamente da mão do opressor. Vou resgatar, vou dar mais uma chance. Deus misericordioso, que sempre está dando oportunidade para que a gente venha se arrepender. Louvado seja Deus. Quando estava tudo pronto ali, os ossos tudo formado, aí Deus vai dizer, não tem vida. Eita Jesus, não tem vida. Alguém às vezes tem só o corpo, mas está sem vida. Está sem vida espiritual. Não tem mais a presença. Está distante, olha, de mim. Tem alguém que está distante. Mas Deus está dizendo, no dia de hoje, Ele vai soprar, aleluia, o sopro de vida novamente. Alguém tem só aparência, mas não tem mais a presença. E Deus, como vê o oculto, disse assim, Ezequiel, está sem vida. Tem boa aparência, está em forma, mas não tem o espírito. O que é que eu faço agora, Deus? Continua profetizando. Eu vou soprar dos 4 cantos do mundo o meu espírito e eles viverão. Aleluia, glória a Deus. Ezequiel profetiza sobre o Espírito. E o Espírito vai dar vida para aqueles que estavam sem vida. Aí Deus, naquela visão, Ele vai dizer para Ezequiel, olha, no final do vale, viu? Foi no final do vale que Deus disse assim, Ezequiel, vem cá que agora eu vou te explicar. Por que eu te fiz andar no vale? Qual foi o meu propósito no meio desse vale? Por que eu te fiz profetizar sobre o vale? Por que eu te dei essa aparência? Por que eu fiz tu passar por onde tu não quis passar? No final de tudo, Deus vai mostrar tudo para você. Meu propósito foi esse. Eu tinha que te levar por esse caminho. Olha o que eu fiz na tua vida. Olha onde tu chegasse. Olha como eu operei. Olha como eu salvei. Olha a situação e o rebuliço que eu permiti para te dar vitória. Aquele choro, aquele desespero, aquela noite mal dormida teve um propósito na tua vida. Deus vai dizer para você, olha o que eu estou te entregando. Olha que valeu a pena o deserto. Valeu a pena a prova. O que eu fiz foi bem melhor. O que eu fiz foi bem maior na tua vida. Glória a Deus. Você vai contemplar com os teus olhos e vai ver no final do vale. Você vai olhar assim e vai dizer, Senhor,
Eu entrei num vale sem esperança. Eu entrei num vale sem saber quando ia terminar essa prova. Mas no final do vale, você imagina aquele exército em pé. A visão já não era mais de um vale. Ezequiel chega ali, naquele lugar. O vale de ossos sem aparência nenhuma, de vida, de nada. Talvez você esteja vivendo assim, vivendo num cenário que você olha assim e diga: Senhor, não tem vida, não tem uma esperança mais. E Deus já vendo um exército em pé. Deus já vendo a gente glorificando. Deus já vendo a gente exaltando. Deus já vendo a gente feliz. Deus já vendo a gente contando o nosso testemunho, como Ele trabalhou. Deus já vendo o exército de pé. A nossa visão era só naquele momento de dor e sofrimento. E Deus já vendo lá na frente quem a gente vai se tornar, quem a gente vai ser, para onde a gente vai. Deus já viu tudo, já tem tudo preparado. Quando o profeta chega no vale, que ele começa a olhar, e assim somos nós. Senhor, eu só vejo a situação difícil, eu só vejo a noite escura, eu só vejo a prova. E Deus já vendo lá na frente tudo que Ele vai fazer na nossa vida. Deus já te vê, aleluia, como um exército de pé. Talvez Deus te veja como você nem se vê. Talvez você diga: Senhor, eu faço parte desse exército. Será que eu vou ter força para suportar e até o fim? Será que em mim também vai entrar o Teu Espírito Santo para me fazer viver no meio desse vale? Talvez você não sinta a presença de Deus como sentia antes. Talvez você não tenha a direção de Deus ainda, mas Deus já te vê. Ele já tem um propósito na tua vida. Como você vai ser lá na frente? Já está tudo preparado. E Ezequiel, ele entende bem isso. Quando ele começa a ver quem estava morto vivo, é Deus dizendo para você: você vai ver quem está morto vivo, distante da presença do Senhor, distante da casa do Senhor, vivendo a sua vontade, vivendo os seus desejos, os seus prazeres, sem vida. Está sem vida, só tem aparência. Talvez aos teus olhos você olhe assim e diga: Senhor, não tem mais tua presença. Mas Deus fará. Alguém aí que você tanto ora, que você tanto pede a Deus, que você olha assim, o cenário é desfavorável. Deus está dizendo: vou soprar o sopro de vida. A vida chegará na tua casa. A vida chegará, aleluia, no meio aí da tua vizinhança. A vida chegará no teu trabalho. Vai chegar a vida. Você vai se surpreender, porque Deus vai dar vida para alguém que está morto. Alguém que está te dando trabalho, dor de cabeça, que aos teus olhos você só faz chorar. Deus está dizendo: vou eu soprar o sopro de vida novamente. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí Deus vai dizer para Ezequiel: o vale que eu te mostrei, você vai entender o propósito de Deus. O vale que eu te mostrei é Israel. Eles estão sem vida. Ezequiel, eles estão sem vida. Eles estão com a sepultura fechada. E dizendo que para eles não tem mais esperança. Para eles não tem mais saída. Que eles vão morrer nessa situação, nesse deserto, nesse vale. Mas eu abrirei a sepultura novamente. Eu vou resgatar o meu povo.
Eu vou trazer meu povo de volta para a minha presença, para o meu abrigo, para a minha casa. Tem alguém que está vivendo sem esperança, vivendo triste, vivendo angustiado. E quem sabe se lembrando, né? Porque Deus ainda faz alguém lembrar do tempo que vivia na presença, do tempo que vivia com a família. Deus ainda fará alguém lembrar. E é por isso que Deus está dizendo, por isso, Ezequiel, que eu te levei no vale. Eu tinha um propósito, Ezequiel, de usar a tua vida. Porque tem um povo que está me clamando. Um povo que quer retornar, mas não tem força. Está perdido. Está distante. E eu quero usar você como instrumento na terra para profetizar sobre aqueles que estão sem esperança, sem vida. Eu sei que o vale doeu, eu sei que o vale foi um processo na tua vida, mas nesse vale eu gerei você, aleluia, para dar frutos para outras vidas, para alimentar e sustentar aqueles que não têm força, Ezequiel. E é por isso que eu permiti, aleluia, eu quero te usar na terra, eu quero, aleluia, me utilizar de você. Tem pessoas precisando de você, aleluia. Eles estão sem esperança, Ezequiel. Eles não têm mais, aleluia, a minha presença. Mas olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer no vale. Tu visse a imagem, tu visse a visão do vale, Ezequiel? Como tu visse quando tu chegasse no vale? E agora, como é que tu vê? O povo agora voltou para o seu lugar. O povo agora tem espírito, né, Ezequiel? Eu vou fazer assim. Vou trazer da mão do opressor. Eu vou resgatar novamente da prisão. Seja a prisão espiritual. Deus está dizendo que Ele vai arrancar alguém. Que alguém pertence a Ele. Já foi comprado e remido pelo sangue de Jesus. Jesus vai trazer alguém de volta para a sua presença. Jesus vai dar vida novamente para você que está escutando aqui. Aleluia, que talvez chegou aqui, aleluia, precisando de uma palavra de Deus, precisando de um renovo de Deus, precisando se encontrar com Deus novamente, dizendo que para você não tem mais jeito, que a tua sepultura está fechada, mas Deus chegou aqui para, aleluia, abrir a tua sepultura de novo, trazer vida, trazer esperança, aleluia, e dizer para você que Ele está resgatando e tirando você da mão do opressor. Eu vou juntar meu povo novamente, Ezequiel. Eu vou trazer o meu povo para a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Esse povo tem dono, esse povo é meu, aleluia. Esse povo, aleluia, eu vou trazer novamente, aleluia, tranquiliza o teu coração. Eu não sei quem é que está distante, eu não sei quem está com a sepultura espiritual, aleluia, fechada, mas Deus está dizendo, soprarei o Espírito, aleluia, vai bater naqueles que estão até longe, porque meu Espírito, ele vai dar uma volta nos quatro cantos do mundo. Aleluia, pode estar espalhado, pode estar sem vida, aleluia, pode estar distante, mas olha Deus trabalhando. Enquanto Ezequiel profetizava, o Espírito Santo ia passeando nos quatro cantos do mundo. Enquanto Ezequiel, aleluia, profetizava sobre a palavra de Deus, aleluia, era ele dizendo, esses ossos têm dono, esses ossos é de Deus. Se Deus me trouxe no vale, tem um propósito, aleluia, não é como alguém determina, não é como alguém diz que vai ser. Esses ossos aqui sobre a minha visão não tem jeito não, mas espera aí, se Deus me trouxe no
Louvado seja Deus. Ai, Jesus, tem um propósito de Deus. Esse vale não acaba assim. Não, não, não. O teu vale não vai acabar assim. É Deus dizendo, não vai acabar assim. Não vai terminar assim. Eu criarei um rebuliço dentro de outro rebuliço. Eu tiro o que é velho e trago o que é novo. E para eu trazer o que é novo, eu vou criar uma situação. Aleluia. Mas o teu vale não vai terminar assim. Eu já tenho vida aí dentro da tua casa. Eu já tenho vida para aqueles que não têm esperança. Eu já tenho vida para aqueles que estão vivendo seus desejos. Deus vai mostrar para alguém que não é do jeito que alguém pensa, quer. Não, porque alguém diz, eu faço. Deus dizendo para Israel, não vai por esse lado. É perigoso. Vem para minha presença. Não, mas é porque eu quero pegar atalhos. Eu quero fazer do meu jeito. O que prevalece aqui não é a palavra do profeta. O que aqui não vai prevalecer a lei de Deus. Não vai prevalecer a palavra do sacerdote, não. Aí Deus dizendo assim, pois a minha palavra prevalece. Você pode não escutar Ezequiel, você pode não escutar Jeremias, você não pode não escutar nenhum profeta que eu mandar para você, mas a minha palavra, alguém tem que escutar. Aleluia. Deus irá se encontrar com alguém no meio de um vale. Deus irá se encontrar com alguém no meio de um vale. E esse alguém é alguém que está escutando essa palavra. E esse alguém é alguém da tua casa. Deus vai marcar um vale. E quando esse vale chegar, será a resposta de oração. E você vai dizer, Deus, é as tuas mãos. Não se assusta, porque às vezes Deus, para mover as coisas do lugar, tem que ter um rebuliço mesmo. Tem que ter uma situação difícil. Só assim alguém vai escutar. Olha, Israel só pede por clamor. Israel só pede por súplica quando está do outro lado na mão dos adversários, dos inimigos. Mas enquanto estava na presença, Deus foi dando toda a direção, cuidando do povo. Desde o tempo que Deus se apresenta para Abraão, Deus vai cuidando do seu povo, vai cuidando, vai dizendo. Não faz isso não. Desde o jardim do Éden, Deus já tinha dito, olha, come tudo aqui. Só não pega essa fruta aí. Não vai aí não vai por esse caminho não. Deus sempre deu tudo. Ele sempre cuidou. Mas o homem vai vivendo a sua vontade. E é por isso que Deus está dizendo, se eu permitir o vale, não se assusta não. Se eu permitir a noite escura, não se apavora. É um propósito de Deus na vida de alguém. Porque alguém tem um coração duro aí dentro da tua casa. Deus já falou, viu lá? Já deu o recado. Deus já usou profeta. Deus já usou do outro lado. Mas o coração é duro. O coração é rebelde. Foi necessário Deus permitir que os inimigos invadissem e levassem o povo cativo para o povo clamar lá no sofrimento. Você entende isso? No sofrimento, na noite escura lá do outro lado. Lembrou? Será que eu estou passando por isso? Porque eu fiz isso com alguém? Porque eu fui injusto com alguém? Porque eu desobedeci? Porque eu conhecia a palavra de Deus e tomei outra direção?
Será que Deus me encontrou agora? Aleluia. Alguém se lembrará. Alguém se lembrará que Deus deu a direção, que Deus guiava, que tinha tudo, mas resolveu ser desobediente. E Deus não quebra princípios. O tempo de Deus chegará e você saberá. Para que Deus viesse trabalhar na vida daquele povo rebelde, foi necessário esse vale. Pelo clamor, a misericórdia de Deus desce, Deus levanta o profeta para dar vida aonde não tinha vida. Mas alguém clamava por vida, alguém vai clamar por vida aí, viu? Alguém vai clamar por vida. Alguém vai clamar numa situação difícil. Alguém vai clamar. Não se preocupa não. Nesse momento você saberá porque foi pro vale. Nesse momento você saberá porque Deus te levantou. Deus já está te preparando por alguém que já vai clamar. Alguém que vai precisar. Você já está sendo preparado para isso. Louvado seja Deus. Então espera o tempo de Deus chegar na tua vida. No final do vale, a vontade de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que ela é boa, perfeita e agradável. Mas para que isso aconteça, tem que haver o arrependimento no coração humano. Tem que haver realmente o clamor sincero ali feito de Israel, reconhecendo. E aí, Deus mais uma vez chega para salvar. Deus mais uma vez chega para salvar e libertar seu povo. Mas o povo passou por um processo. A visão de o vale era como o povo estava. Processo. Processo na vida do povo pela desobediência. Ezequiel entra no vale, só que ele entra com o cuidado de Deus e com um propósito de Deus, não pela desobediência. Aqueles ossos ali estavam porque eles desobedeceram a Deus. É diferente, vale nós vamos entrar, mas nós temos que saber, entraremos no vale com a presença de Deus ou entraremos no vale porque não escutamos a palavra de Deus. Amém? Eu quero saber a primeira vida que está aqui. A primeira vida que se encontra com a sepultura aberta, com a sua vida espiritual vazia e quer se voltar para Jesus, quer aceitar Jesus. É tempo. Você que escutou a palavra de Deus, você que deu crédito à palavra de Deus, é tempo de você, aleluia, reconhecer Jesus como teu único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus. Tem vidas aqui que ainda vão escutar essa palavra. Essa palavra vai ficar salva aqui. Eu vou salvar ela e botar no YouTube. Gente, vai lá, compartilha, bota para seguir no YouTube também. Compartilha para alguém. Essa palavra ela vai trazer vida e salvação para alguém. E pode ser alguém até dentro da tua casa. Amém? Então, em nome de Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, em Tua presença. Pai, queremos Te agradecer. Agradecer, Pai, porque escutamos a Tua palavra. Deus nos ajuda. Vale não é bom, Pai. Eu sei que faz parte do processo. Mas se a gente tiver de passar, Pai, que a gente passe com a Tua presença, com a Tua proteção. E sabemos que será para um propósito e uma finalidade. Deus, em nome de Jesus, resgata, Senhor, aqueles que estão longe, aqueles que estão distantes, aqueles que estão com a sua sepultura espiritualmente falando, mortas, Pai. Senhor, que o sopro de vida chegue em cada pessoa que vai escutar essa palavra, que Teu Espírito Santo venha convencer. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas que estão angustiadas, mas não se rendem aos Teus pés.
estão deixando chegar nas suas últimas forças, meu Deus. Só o Senhor pode, Pai, convencer alguém. Traz de volta, Pai, o teu povo. Salva vidas, liberta, transforma. Seja o vale que nós estejamos passando, Pai. Sabemos que vai passar. Sabemos que o final dessa prova vai passar. Temos a convicção e vamos continuar profetizando, adorando, porque o teu nome e o teu sangue tem poder, Pai, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Pai, em nome de Jesus eu te peço, vai abençoando cada um, Pai, que ficou aqui, que escutou a palavra, que escutou o Espírito Santo falando, Deus, em nome de Jesus. Eu sei que cada um, Pai, que está aqui passa por uma situação, passa por uma peleja, por uma noite escura. Meu Deus, só o Senhor pode reverter a nossa situação. Assim eu te peço proteção sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família e sobre todos que estão aqui. Uma proteção divina e espiritual. Livra o teu povo, Senhor, de todo mal, de toda investida, aleluia, de tudo aquilo que vier para nos paralisar, para roubar a nossa fé, Senhor. Dá força ao teu povo, sabedoria e estratégia. E fala com a gente, Pai, nesse vale. Nos dá direção também. Assim como o Senhor deu ao profeta. Nos sustenta, Pai. Em nome de Jesus. E nos faça chegar no fim. Para que a gente venha glorificar e exaltar o teu nome. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que ficaram aqui. Em nome de Jesus. Tenha um dia aí abençoado, cheio da presença de Deus. E agindo Deus em nossa vida, quem pode impedir Ele de operar, né? Eu sei que às vezes Deus nos faz essa mesma pergunta: poderão reviver? E a gente olha para a situação e diz: Senhor, Tu sabes. Amém? Está nas mãos de Deus tua vida, tua casa, tua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Lá estava, na cidade desprezada, uma mulher que ninguém dava valor. Sua casa sobre um muro edificada, na cidade nomeada Jericó. Glória a Deus. De repente espalhou-se na cidade a notícia do ataque dos hebreus. 2 espias invadiram a cidade. Quando o rei soube que era verdade, quis matar, porém hábil se escondeu. E disse então Rabi: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos estão apavorados por causa de vocês. Nós temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram com Sehon e Og, os 2 reis dos amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor nosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Juro e me peço pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para comigo e a casa de meu pai. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a nossa vida, livre-nos da morte. Se faça conforme as tuas palavras, porque nos livraste da morte, não morre ninguém da tua casa. Glória a O Deus. fio de charlate será um sinal da tua janela de Deus os escravos que livra do mal. E Deus os ouviu e se agradou. Na mesma hora esse acordo assinou. Não vai morrer nem se ferir quem diz é Deus, porque Rabi se arriscou pelos meus. Eu vou descer com livramento pelo seu
Ribamar, adorar em Siló. E quando chega aqui fica chorando. Eu não sei o que é, todo ano é assim. Eu sempre vejo ela se lamentando. Vou me aproximar e tentar escutar o que ele deixa tão amargurada. Ela chora demais, coração não tem paz, até parece estar desesperada. Amanhã não tem live, Jane, porque amanhã eu trabalho por plantão, eu não consigo fazer live todos os dias, amém? Mas na quarta-feira estaremos aqui em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês, fiquem todos na paz de Deus.